5, 4, 3, 2, 1. No vídeo de hoje, nós vamos estudar progressão aritmética. É um assunto que não é muito frequente nas provas do Enem, mas vez ou outra aparece uma questão. E nós vamos ver um exemplo de uma das questões que a gente vai resolver hoje, que dá para fazer até mesmo sem ter conhecimento de progressão aritmética, somente usando a aritmética, somente usando a adição. Mas é sempre bom estar preparado, né? Porque pode vir uma questão mais elaborada, onde nós tenhamos que usar os conceitos, as propriedades de progressão aritmética. Vejamos então, uma progressão aritmética é uma sequência, no nosso caso, de números reais, tá? Que a gente vai indicar assim, ó, A1, A2, A3. Isso aqui são os termos da sequência, tá? São números. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. A N indica o termo de ordem N, que ele é chamado de termo geral. É um termo qualquer da sequência. Essa sequência ela tem a seguinte propriedade. A diferença entre um termo a partir do segundo e o seu anterior é um valor constante, que é chamado de razão. Tá? Então, se você pegar A2 menos A1, vai ser igual a A3 menos A2, que vai ser igual a A4 menos A3, e assim por diante. Duas coisas importantes, né, que aparecem ou apareceram na prova do Enem. A fórmula do termo geral. O termo geral, como eu falei para vocês ainda há pouco, é o A índice N, o AN. Para você achar qualquer termo de uma progressão aritmética, basta você aplicar aqui, ó, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. R é a razão da PA, N é o número do termo, é a ordem do termo que você está calculando. Outra fórmula importante é a soma dos N primeiros termos, que é essa aqui, ó. A soma dos N primeiros termos é dada por A1, que é o primeiro termo, mais AN, que é o último termo que você vai somar, que é o de ordem N, vezes N, que é a quantidade de termos, sobre o 2. O 2 ele é fixo aqui. Então, essas duas formulazinhas são as mais importantes aqui para você resolver problemas no Enem sobre progressão aritmética. Vamos ver um exemplo simples antes de passar para as questões do Enem. Considere a PA. 2, 7, 12, 17, assim por diante. Essa progressão aritmética, a razão dela é 5, porque a diferença entre dois termos é sempre 5. 7 menos 2 dá 5. 12 menos 7 dá 5. 17 menos 12 dá 5. E assim por diante. Então, é uma PA de razão 5. Vamos calcular o 20º termo. Ou seja, ele quer o A20. Tá? Então aqui, gente, você pode calcular, sai somando 5. Sai somando 5 que você vai chegar no 20º termo. Mas nós podemos fazer isso também usando a fórmula do termo geral. Veja, o N é 20, o A20 é igual. O A1 é fixo, mais 20 menos 1, 19, 19R. Essa formulazinha ela é fácil de gravar. Tá? O A1, como eu disse, é fixo e o R também vai aparecer aqui, sempre. O coeficiente do R é uma unidade menor do que a ordem do termo que você quer achar, no caso 20. Tá? É N menos 1, uma unidade menor que o termo. Aqui nós vamos apenas substituir. Ó. A20 igual. O A1, que é o primeiro termo, é 2, mais 19, vezes a razão, que é 5. Tá? Então fica 2 mais 95, que é igual a 97.
Tá certo? Então, se você sair somando 5 aqui, vai somando 5. Quando chegar no 20º termo, ele será o 97. Coloquei uma letra B aqui, que é para calcular a soma dos 20 primeiros termos. Então, se nós sairmos somando esses termos, quanto é que vai dar? Está aqui a fórmula. É o S20 que nós queremos. Tá? O S20 é o A1 mais o A20, que é o último termo, vezes o N, que é 20, sobre 2. Aqui, nós podemos simplificar. Ó, 20 por 2, 10. Então, fica 10 aqui. Tá? E some a fração. O A1 é o 2 e o A20 nós calculamos aqui, que é 97. 2 mais 97 dá 99, vezes 10, 990. Então, se você somar os 20 termos iniciais dessa progressão aritmética, essa soma vai dar 990. Tá? Temos isso aí. Vamos então partir para os probleminhas. Enem 2013. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. Aqui já tem uma pista de que trata-se de uma PA, um crescimento constante. Então, a cada ano, esse crescimento é constante, ele não muda. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período de acordo com essa projeção. Então aqui está, de 2012 a 2015. Em 2012, 50,25 toneladas, em 2013, 51,50 toneladas e assim por diante. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Veja bem, esse valor que é constante, que é de um ano para o outro, que cresce, basta subtrair aqui, ó, 51,5 menos 50,25 dá 1,25. Tá? Então, nós temos uma progressão aritmética de razão 1,25. E uma outra coisa, de 2012 a 2021, nós temos apenas 10 anos. Não é tanta coisa assim. Então, você poderia tranquilamente resolver esse problema, né, achando os outros anos, 2016, 17, 18, 19, 20 e 21, tá? Né, somando 1,25 a cada produção anterior, e depois somar tudo, porque veja, ele quer a quantidade total de arroz produzida nesses 10 anos. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer assim. A outra maneira que dá para fazer é usando soma dos termos da PA, já que trata-se de uma progressão aritmética. Veja. Como eu disse, então, nós temos a seguinte progressão aritmética: 50,25, primeiro termo, segundo termo, 51,50 e assim por diante. Tá? Nós vamos ter até o A10, até o 10º termo, que é no ano de 2021. São 10 anos. Nós não sabemos quanto é, porque ele só deu até 2015. Mas nós podemos calcular o A10. Por quê? Porque nós sabemos a razão, que é 1,25, tá? E temos a fórmula do termo geral. O A10 é o A1 mais 9R. Substituindo, o A10 é o A1, que é 50,25, mais 9 vezes a razão, que é 1,25. 9 vezes 1,25 dá 11,25, que somando com 50,25 dá 61,5. Então, o 10º termo, tá? A produção de 2021 é 61,5 toneladas.
Aí você já pode avaliar o que seria mais fácil, sair somando 1,25 até chegar ao 10º termo, ou usar essa formulazinha aqui. Aí fica por conta de cada um. Né? A soma dos 10 termos, que é a produção total dos 10 anos, é A1 mais A10 vezes a quantidade de termos, que é 10 sobre 2. Nessa razão, a gente cancela. 10 por 2 dá 5. O primeiro termo, novamente, é 50,25. E o 10º termo nós achamos aqui, 61,5. Essa soma dá 111,75, que multiplicado por 5, 558,75 toneladas. A resposta é a letra D. Aqui eu vou mostrar para vocês só como ficaria se você fizesse aqui 1 a 1, achando cada termo. Aqui, ó, 2016, parou em 2015, certo? 2016 até 2021. Aí você sai somando 1,25. 54 mais 1,25, 55,25. Aí sai somando até chegar em 61,5, que é o 10º termo. Aqui, ó. Você vai pegar tudo isso aqui, vai somar com tudo isso aqui, e essa soma vai dar exatamente 558,75. Bom, eu particularmente, tá, eu prefiro usar a fórmula da soma dos termos. Tá certo? Mas como eu disse, isso aí fica a critério de cada um. Mas o importante de tudo é que nós tenhamos cada vez mais conhecimentos para que possamos utilizar quando for necessário. E como eu disse para vocês, nem sempre a situação vai ser tão simples dessa maneira. Você pode ter uma situação mais complexa. Vamos para um outro problema envolvendo progressão aritmética, também de 2013. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. Aqui está a pista de que provavelmente é uma progressão aritmética. Período de 11 anos é algo que se repete de 11 em 11. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Então veja, você pode pensar, mas de 1755 até 1765 são 10 anos. Mas observe, ó, ele se deu no começo de 1755, tá certo? Até o final, então pegou do início de um ao final do outro. Então, na verdade, são 11 anos. Correto? O que ele quer saber, então? No final do ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número... Tá? Então, como eu disse para vocês, esse período, esses anos que caracterizam o início de um ciclo ou o final, eles formam progressões aritméticas, porque é de 11 em 11. De 11 em 11 anos você tem o início ou o término de um novo ciclo. Dessa maneira, você pode analisar o problema ou pelo início do ciclo ou pelo final. Tá? Eu optei pelo final do ciclo. Vamos considerar a sequência AN, a sequência na qual os termos são o final de cada ciclo, ou seja, o primeiro ciclo terminou em 1765. O segundo ciclo vai terminar 11 anos depois, em 1776. O terceiro ciclo termina 11 anos depois, 1787. E assim vai. Aqui eu indiquei um termo qualquer dessa sequência. Então, é uma PA de razão 11. O que nós queremos saber aqui? Nós queremos saber
tá? O ano de 2101, que provavelmente pode não ser o início nem o final de um ciclo, esse ano ele vai estar incluído em que ciclo? Tá? Então ele vai cair no intervalo desse de 11 anos. Para isso a gente tem que descobrir o N. E como que a gente vai fazer isso? Pelo ano que foi dado. A fórmula do termo geral, tá? O AN, como é que é? É o A1, que é 1765, mais N menos 1 vezes a razão. Então, nessa fórmula do termo geral, o N é desconhecido. Simplificando isso aqui, o AN igual a 1765, aqui distribui 11N, menos 1 vezes 11, menos 11. 1765 menos 11 dá 1754, mais 11N. Então, aqui está a fórmula do termo geral, na sua maneira mais simples. Nós vamos pegar isso aqui, tá? Isso aqui, lembrando que é o final do ciclo. Então, o ano de 2101 ele tem que estar antes, correto? Já que aqui representa o final do ciclo. Então, esse termo ele tem que ser o quê? Maior ou igual que 2101. Tá? Porque o 2101 tem que estar antes, ou pode ser que coincida com o final. Então, por isso que tem a igualdade. Daqui nós temos, resolvendo essa inequação, vamos isolar o 11N. 11N maior ou igual 2101 menos 1754 dá 347. Como nós queremos o N, passo o 11 dividindo. Tá? Repetiu aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. O N é maior ou igual, essa divisão dá 31,54. Como o N tem que ser um número natural, porque é contagem, né, de ciclos, N igual a 32. Tá? Então, quando N for 32, nós vamos ter o período, o ciclo de atividade magnética em que o ano de 2101 vai estar incluído. Resposta, letra A. Então, nesse probleminha aqui, você realmente tinha que usar progressão aritmética. Bom, vou melhorar. Não vou dizer que tinha que usar, porque você poderia fazer por tentativa e erro, sair tentando, né? 1765, daqui a 10 ciclos. Então, 1765 mais 10 vezes 111. Você vai tentando até encaixar o 2101, tá? Entre dois finais de ciclo, ou entre dois inícios de ciclo. Então, nunca a gente pode dizer essa maneira é a única maneira de fazer. Mas eu, particularmente, iria fazer dessa maneira que eu fiz, porque já é sistematizado. Certo? Então é isso aí. Progressão aritmética foi o assunto de hoje. Né? Quem sabe voltamos a novas questões sobre esse assunto. Um abraço em todos, até a próxima.